Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite para você que está aí em casa, nos acompanhando também. Os irmãos que estão aqui podem tomar seus assentos. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dado a Jesus, o nosso Salvador. Aleluias, glórias ao teu nome. Amém? Hoje nós vamos meditar nessa pergunta. Qual a tua resposta? Qual é a tua resposta? Se Jesus te perguntasse hoje, o que queres que eu te faça? O que você responderia? Você já teria uma resposta para dar para Ele? Você já saberia o que falar para o Senhor? Se Ele perguntasse, Pastor Rap, o que queres que eu te faça? Saberia responder? Falar, não, peraí, Jesus, eu tenho que pensar um pouquinho. Qual é a tua resposta? Você pediria algo para você mesmo? Você pediria algo para sua família? Para algum amigo, vizinho? Ou não? Para quem que você pediria? Ou você pediria para que área da sua vida? Emocional, profissional, ministerial, espiritual? Para sua casa? Qual seria a tua resposta se Jesus te perguntasse o que queres que eu te faça? Enquanto Jesus ele esteve aqui na terra, ele fez essa pergunta para uma pessoa. E a resposta ela era muito óbvia, irmãos, de acordo com a situação que estava acontecendo ali. Né? Ou melhor, de acordo com a pessoa, né, para quem ele estava perguntando. A resposta era meio óbvia. Talvez as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus perguntar, o que queres que eu te faça? Ué, será que Jesus não sabe o que ele precisa? Mas está óbvio, está visível. Ou melhor, não estava visível. Qual seria a tua resposta? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas. Perguntei, eu quero até mostrar um áudio aqui, porque eu achei tão fofo, gente, que eu preciso compartilhar com vocês. E eu perguntei para algumas pessoas de várias idades, se Jesus te perguntasse, o que queres que eu te faça, o que você responderia? E uma criança me respondeu isso aqui, vamos ver se vai sair. O que Jesus queria fazer para mim, para cuidar da gente. Vocês escutaram? Mais ou menos? Espera aí, deixa eu chegar mais perto aqui e aumentar o volume. O que Jesus queria fazer para mim, para cuidar da gente. Vocês escutaram? Então, se Jesus chegasse para essa criança aqui de 5 anos e perguntasse, o que queres que eu te faça? Ela ia pedir para cuidar da gente. Essa foi a resposta dessa criança. Uma criança maior, lá nos seus 10 anos, me respondeu, eu pediria que ele realizasse meu sonho de ser jogador de futebol. Quem aqui já teve esse sonho? Já? Aí tem alguém, tem uns aqui levantando a mão. Essa criança pediria isso, Jesus, realize meu sonho de ser um jogador de futebol. Já um adolescente me disse, eu perguntaria para ele se eu estou no caminho. Interessante que essa palavra caminho apareceu em várias respostas das pessoas que eu perguntei. Se eu estou no caminho. Já um jovem me disse, eu falaria para Jesus me usar. Esse está crente, né? Que me use, Jesus. Um adulto me disse, me mostrar o caminho, de novo o caminho. Quando eu mandei a mensagem e perguntei, eu estava entrando numa reunião, não deu para conversar. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, eu preciso conversar com essa pessoa. E aí, à noite, eu voltei a falar com ela, e aí eu compartilhei o texto de João 14, que Jesus fala que Ele é o caminho. Ela me disse, que Ele me mostra o caminho. E Jesus fala em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ao compartilhar a música da Heloísa Rosa, que eu gosto muito, não sei se os irmãos conhecem, que é Jesus é o caminho, que ela canta ali em João 14, e tive uma conversa muito boa com essa pessoa. E eu fiquei imaginando Jesus na frente dela perguntando, o que você quer que eu te faça? Que me mostre o caminho. Imagino Jesus com seus olhos de amor, olhando para ela e falando, eu sou o caminho, está aqui, é só me seguir. Eu sou o caminho. Outra pessoa, outro adulto me respondeu, nesse momento eu pediria que ele acabasse com esse vírus. Quem mais aqui pediria isso? Acho que várias pessoas, né? Ai, Jesus, hoje eu só queria que o Senhor mandasse embora essa pandemia, que a nossa vida voltasse ao normal, se fosse possível. Já um casal de idosos me disse assim,
eu pediria para ele me ajudar a continuar no caminho. Olha o caminho aí mais uma vez. E já o esposo, né, desse casal disse assim, eu pediria para ele me dar saúde e felicidade. E você? Qual seria a tua resposta se Jesus te perguntasse, o que queres que eu te faça? Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, em Lucas 18, e a gente vai ver a resposta de uma pessoa aqui. Lucas 18, nós vamos ler dos versículos 35 ao 43. Lucas capítulo 18, versículo do 35 ao 43. Amém? Já encontraram? O texto diz assim, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a sua visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Aqui Jesus perguntou para esse cego, o que queres que eu te faça? E ele disse, Jesus, eu quero ver. E você, qual seria a tua resposta? Lá em Marcos, no capítulo 10, a palavra nos revela o nome desse cego, era Bartimeu. Bartimeu, ele vivia de esmola, irmãos, numa movimentada estrada ali, bem na chegada de Jericó. E ali deveria ser um ponto bom, porque era uma estrada, como eu já disse, uma estrada movimentada. Era o caminho que ia para Jerusalém. Herodes, o imperador, ele também passava ali. E nesse dia, ele deveria viver duas situações. Ou ele era retirado do caminho, para que o imperador e seus soldados e a caravana não visse, né, que tinha pessoas pedindo esmolas ali na rua, e nesse dia ele não recebia nada. Ou era um dia muito bom para ele, porque tinha muitas pessoas passando por ali, e até mesmo por desencargo de consciência, alguém tirava uma moedinha ali, ou alguma coisa, e entregava para Bartimeu. E quando Jesus se aproxima, né, com uma multidão que já seguia ele, havia pessoas também, que talvez estavam ali, né, tentando organizar aquela passagem, até mesmo pessoas que o texto diz que iam adiante, e que pediu para que Bartimeu ficasse quieto, que ele não gritasse, porque ele estava incomodando ali. Então, quando Jesus ele se aproxima de Jericó, há um barulho, muito barulho, que já havia uma multidão seguindo. E Bartimeu pergunta, o que está acontecendo? Ele não estava vendo, né? Ele não estava enxergando o que estava acontecendo ali, ele era cego. Então, ele ouve aquele barulho e pergunta, o que está acontecendo? Que barulho é esse? E a resposta que ele tem é Jesus de Nazaré quem está passando. Então, Bartimeu, de alguma forma, irmãos, ele já sabia que ele tinha uma oportunidade única ali diante dele. Ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. E nessa estrada movimentada, com certeza, ele ouviu muitas vezes falar desse Jesus que estava curando enfermos, que estava fazendo coxo andar, cego ver, surdo falar, e tantos outros milagres que Jesus deve ter realizado, que a Bíblia não foi capaz de relatar tudo, que já tinha ressuscitado mortos, tantas coisas que Jesus estava fazendo, ia falar Lázaro, né, que Jesus ressuscitou. Bartimeu já estava ouvindo ali, e ele sabia, essa é a minha oportunidade de ter minha vida transformada. Então, ele sabia que ali não era só mais uma esmola, era a chance dele. E o único recurso que Bartimeu tinha era o quê? A sua voz, o seu grito. Então, ele grita, e ele grita com toda a sua força, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas chegam ali e falam, fique quieto, você está atrapalhando, você está incomodando. E isso não impediu Bartimeu de que ele gritasse ainda mais. Ele continuou gritando, até que Jesus parou. Jesus parou, irmãos, porque Jesus tem tempo. Ele tem tempo para ouvir o nosso grito. E diferente dessa caravana, que estava ali na frente, falando para ele ficar quieto, Jesus disse,
tragam ele aqui. E quando Bartimeu chegou diante de Jesus, o Senhor perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? A ação de Jesus ali, irmãos, foi muito simples. Uma pergunta simples, não é verdade? Mas foi impactante, produziu um grande milagre na vida de Bartimeu. Jesus, ele tem a resposta para o grito de Bartimeu. Na verdade, no próprio grito de Bartimeu, já tinha a resposta para a pergunta de Jesus. E o que nós aprendemos aqui com Bartimeu? Nós vamos ver algumas coisas que nós podemos aprender com Bartimeu. Primeiro, que Jesus, ele ouviu o nosso grito. Não sei quantos aqui estavam na mesma situação de Bartimeu. Sem Jesus. Se você já conhece Jesus, é porque ele ouviu o seu grito. Talvez o seu grito não tenha sido assim no meio de uma multidão como Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas Jesus, ele ouviu o seu grito. Se você já conhece a Jesus, ele ouviu o grito da sua alma, o seu grito por perdão, por socorro, por salvação. E ele sabe todas aquelas pessoas que estavam perdidas. E Jesus, ele ouviu o nosso grito. Cada um de nós. Lá no lugar onde nós estávamos, com a vida que nós levávamos, Jesus, ele ouviu o nosso grito. Ele ouviu o grito da mãe ou do pai, que clamava, que gritava pelo seu filho. Jesus, ele ouviu o grito daquele que estava afundado num vício, seja de bebida, de drogas ou outro vício, que não conseguia se libertar. Jesus, ele ouviu esse grito. Jesus, ele ouviu o grito do adolescente que estava perdido em tantos conflitos, e Jesus veio trazer esperança para esse grito. Jesus, ele ouviu o grito das crianças que estão em situações de vulnerabilidade. Nós vimos no domingo, no vídeo, falando de tantas situações que as crianças passam. Jesus, ele ouviu o nosso grito. Jesus, ele ouviu o seu grito. Jesus ouviu o meu grito. Jesus, ele ouviu o grito de Bartimeu e de tantas outras pessoas que estavam clamando, gritando por socorro, por perdão e por salvação. Mas Jesus, ele não só ouviu no passado o nosso grito. Jesus, ele continua ouvindo o nosso grito, ele continua nos ouvindo.